nós estamos vivendo o século XXI, irmãos. A gente vê os irmãos entrar na igreja, só que daqui a pouco a gente vê os irmãos saindo, e quando não sai, acontece pior. A gente vê pastores tirando sua própria vida. A gente vê servos de Deus que pregavam o evangelho, cantava, tirando a sua própria vida. Por causa de quê? Por causa talvez de mim e de você. Por que, irmão, você está dizendo isso? Vamos ler a Bíblia, Jesus vai falar conosco. E eis que se levantou um doutor da lei, tentando, dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: O que está escrito na lei? Como ler? E respondeu ele, disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faça isso. Versículo 28 diz: Respondestes bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo, Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu na mão dos salteadores, os quais o despojaram e, espancado, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo passou de largo. E de igual modo também um levita chegando àquele lugar, vendo, o passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo, moveu-se de íntima compaixão. E aproximou-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre uma cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, e disse: Cuida dele, e tudo o que demais gastares eu pagarei quando voltar. Amém? Só até aqui. Nós lemos uma parábola. Jesus, ele falava muito com a igreja, falava muito com o povo sobre parábolas. Com parábolas. Eu me identifico muito com as parábolas de Jesus, eu gosto muito, porque ela fala muito comigo. E Jesus, naquele culto, naquele dia, chegou um certo doutor, conhecia muito bem a lei, conhecia o Pentateuco, era um judeu. Todo judeu naquela época, passou aos 12 anos, ele tinha que dominar no mínimo o Pentateuco, ele tinha que saber os 5 livros da Bíblia. Todo bom judeu tinha que saber aquilo. E o texto fala que ele conhecia a palavra de Deus. Só que ele, querendo tentar Jesus, falou: Mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus nada boa falou: Como tu lê a lei? Como que tu lê? Como que tu entende? E ele explica, e Jesus fala: Faça isso e viverá. Só que ele, querendo ser mais esperto ainda, muitas das vezes nós somos assim, vemos a casa de Deus, escutamos a palavra de Deus, só que a gente sai da porta para fora e a gente não quer praticar o que a gente ouviu. E aí Jesus fala assim, Jesus começa a contar a história, que existia um certo homem que saiu de viagem e ele foi assaltado, deixou meio morto. E essa história, nos dias de hoje, ela cabe bem para nós, porque muitas das vezes a gente consegue trazer irmão para a igreja, traz alguém para a igreja, só que num devido momento daquela pessoa uma fraqueza, ou seja eu, seja você, aquela pessoa ela tenta ir para outro caminho, porque ele estava em Jerusalém, para Jericó era lá para baixo, teria vários caminhos, pastor. Ele foi fazer um caminho totalmente que não era para ele fazer. Ele foi por um caminho mais perigoso. O texto fala que aquele homem, eu vou conjecturar para a gente entender, talvez ele deve ter pegado todo o seu dinheiro, talvez ele pegou as suas economias, olhou para a esposa e falou: Amor, eu vou fazer compras, quando eu voltar, a gente vai dobrar esse dinheiro, vai multiplicar. Só que o texto não diz, mas eu quero conjecturar, aquele homem, em momento nenhum, ele pediu uma direção de Deus, em momento nenhum, ele pediu uma opinião de Deus. A Bíblia diz que ele pegou e desceu pelo caminho. A Bíblia não fala nada. E muitas das vezes na minha e na sua vida é desse jeito. Nós decidimos algo no coração, não perguntamos se Deus concede, não perguntamos se está certo ou se está errado. Pegamos aquilo que queremos fazer, colocamos no coração e vamos. Só que nesse decorrer que o rapaz pegou o seu dinheiro e foi fazer compra, a palavra de Deus fala que chegou os ladrões, cercou ele, deu uma surra nele, deixando meio morto, deixou ele caído. Só que nos dias de hoje, quando a gente vê algum irmão saindo do caminho que a gente sabe que é certo, a primeira coisa que a gente faz, pastor, a gente já começa a apontar, a gente já começa a julgar. Talvez a gente pega e vê o irmão fraquejando lá fora, vê o irmão de bermuda. A primeira coisa, quando alguém me vê de bermuda na rua, nem a paz eles me dão. Eles viram a cara, um bando de fariseu religioso, porque a Bíblia não fala que eu não tenho que andar de bermuda, a Bíblia fala que eu tenho que dar testemunho de crente, com bermuda ou sem bermuda.
Aleluia. Às vezes eu estou com a minha esposa andando no mercado, andando no shopping, em algum lugar. Ela vê alguma irmã da igreja, essas igrejas pentecostais, ela olha para minha esposa da cabeça ao pé. Se ela tiver de calça, a irmã vira a cara. Sabe o que a pessoa está fazendo com isso? Está matando a mim e está matando a você. Porque se ela quer morar no mesmo céu que eu e você quer morar, ela tem que começar a baixar o dedo e parar de apontar. Porque eu aprendi uma coisa na Bíblia, que nós estamos em posição de réu. Você já viu o réu acusar outro? Você já viu o réu julgar o outro? Não. O único juiz é Jesus. E aí a gente consegue, olha para o irmão, às vezes porque o irmão está de bermuda, a gente olha e não quer dar paz. Olha para o irmão porque está de regata, não quer dar paz. Ou olha para o irmão porque está um pouquinho fraco, acha que é melhor que ele, que é mais santo que ele e não dá paz. Deixa eu te falar uma coisa. Por um momento da minha vida eu estive desviado. Aos 17 anos de idade, eu saí da igreja, fui querer curtir o mundo. Ardia o meu coração para voltar para a igreja, mas eu não tinha forças. Queimava o meu coração quando eu escutava alguém cantando o hino da harpa, mas eu não tinha condições de voltar. E aí os irmãos da minha igreja, que andavam comigo, que me abraçavam, quando eles me viram, eles viravam a cara, porque eu não estava na igreja. E sabe o que aconteceu comigo? Queimava o meu coração e eu falava, meu Deus, por que eles não me davam paz? Por que eles não falam comigo se eles diziam que me amavam? Se quando eu estava lá dentro, pastor, eles me abraçavam. Se quando eu estava cooperando com eles, eu estava junto com eles. Agora que eu saí, ninguém liga para mim. Ninguém vai na minha casa me visitar. Passei um mês sem ir para o culto, o pastor não foi na minha casa. Passei 2 meses, 3 meses, eu me revoltei, coloquei brinco na orelha e falei, agora eu não quero mais saber de igreja. Porque a palavra de Deus fala que a gente tem que amar. E aí eu pergunto para você na noite de hoje, onde está o meu amor, pastor? Onde está o nosso amor de igreja? De igreja, porque a igreja não é esse templo bonito, aqui é muito lindo. Estou falando do templo que somos nós. Onde está o meu testemunho de amor para com o meu irmão? Às vezes minha esposa, estou andando com ela na rua, passa uma pessoa desviada, totalmente desviada, ela pega e dá paz. Eu falo, você é doida mesmo. Ela fala, não, eu tenho a paz. Eu dou a paz para ele se lembrar que ele é dono, ele é propriedade de um Deus. Ele pode estar desgarrado, mas ele tem um Deus. Eu acho isso muito interessante. Às vezes a gente passa por alguém e não quer dar paz para ela, porque talvez ela está fraca, mas quem somos nós para negar paz para alguém? E aí Jesus ele pega e fala, um certo homem desceu, e ele foi assaltado, foi chicoteado, bateram nele e roubaram. Só que aí naquele caminho, pastor, eu sou apaixonado por essa narrativa, que naquele caminho o homem estava caído, estava sem dinheiro, estava machucado, ferido, porque ele fez uma escolha errada. Talvez eu e você faz uma escolha errada e a gente paga o preço. Ele fez uma escolha errada e estava pagando. E aí a Bíblia fala que estava passando um certo sacerdote na beira do caminho. Aquele homem era judeu. O sacerdote certamente era um judeu. Talvez aquele homem tenha participado de algum culto, pastor, de alguma sinagoga que aquele sacerdote pregou. Porque na Bíblia, sacerdote trazendo por dia de hoje é um pastor. Não é nada mais, nada menos que isso. Quem ministrava a palavra naquela época não era qualquer um, era o sacerdote. Por isso que Jesus ministrava, porque ele era o sumo sacerdote. Talvez aquele homem caído ali, ele viu o sacerdote se aproximando. Imagina ele, com aquela dor, todo ferido. Ele viu o sacerdote vindo e falou, meu Deus, ele vai me ajudar, porque eu já fui na igreja dele, eu já vi ele pregar, ele vai me ajudar. Aí a palavra de Deus fala que o sacerdote viu o homem agonizando, ferido. Ele viu e olhou e passou de largo. Ele fingiu que não viu o homem caído, a ovelha caída. E nos dias de hoje não é diferente. Pastores vê o irmão faltar 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas e não estão nem aí. Eles não estão preocupados. Eu não tenho medo de falar em culto nenhum que eu vou pregar, que eles não estão preocupados com a ovelha que está caída, porque lá dentro talvez tenha 99. Aquela que saiu, tanto faz, tanto fez. E a palavra de Deus fala que a gente tem que ter amor. Imagina um sacerdote, imagina um pastor ver uma ovelha caída e não estender a mão. É muito mais fácil a gente pegar e falar, não, saiu porque é rebelde, saiu porque não obedecia, saiu porque era isso, saiu porque era aquilo. Porque eu já passei na pele de ficar um mês sem ir para a igreja e o pastor não me visitar, e ele me ligar e falar, você está liberado, vai para onde você quiser. Aí eu te pergunto, onde está o meu amor? Onde está o amor do pastor? Onde está o amor do sacerdote? Onde está o amor do obreiro? Onde está o amor da igreja? Ah, não, mas eu falo bonito, eu prego bonito, eu sou formado em isso e em aquilo, eu falo, eu prego, eu canto. Você pode fazer o céu descer na terra. Se tu não tiver amor, tu não entra no céu. Se tu não tiver amor, não vale de nada. É verdade, Jesus, aleluia. E aí Jesus continua a narrativa. O sacerdote passou, olhou e fingiu que não viu, pastor. Era um sacerdote, era um pastor, tinha por um mínimo obrigação de parar e ajudar, no mínimo.
Ele passa e finge que não vê. Aí no mesmo caminho o homem continuou agonizando, continuou para morrer, continuou ferido. E aí vem passando um levita. Hoje em dia, muitos se intitulam esse peito e falam: eu sou levita, não sabe nem o que significa levita. Levita naquela época cuidava da casa de Deus. Levita nada mais nada era do que um diácono da casa de Deus. O levita ele era o primeiro a entrar e o último a sair. O levita conhecia todos os princípios da casa de Deus. E outra coisa, eu digo mais, a Bíblia fala que quando o levita estava no culto e a presença não descia, o levita estava em pecado. Era responsabilidade do levita. A presença de Deus está naquele lugar. E aí a Bíblia fala que o levita vinha, o homem estava caído. O levita veio, olhou e fingiu que não viu. E aí muito levita, muito obreiro, muita carteirinha, às vezes a gente vai, é carteirada. A pessoa, eu ficava muito na porta na minha igreja, eu fiquei durante os 3 anos na porta. Quando eu ia receber os irmãos, Padre, seu irmão, como é seu nome? Meu nome é Apóstolo Fulano de Tal. Meu nome é isso, primeiro vi o cargo, depois vi o nome. É tanta carteirada que a gente vê, que parece que a pessoa ela só se preocupa com o cargo. Só que deixa eu te falar uma coisa, o cargo não te leva para o céu. Quando a trombeta soar, o teu cargo não vai te levar para o céu. O que vai te levar para o céu é se você for um verdadeiro adorador, em espírito e em verdade. E se você tiver o principal, o amor, e eu vou te provar na Bíblia. Não, mas eu canto. Não, mas eu sou da igreja fulana de tal. Mas eu sou o apóstolo fulano de tal. Eu sou o bispo fulano de tal. Eu tenho um anel no dedo. Eu faço e aconteço. Quando Jesus voltar, se tu não tiver amor, tu não vai subir. Tu pode ser o maior pregador do mundo, ter ganhado milhares de almas para Jesus. Mas se tu não tiver amor, não vai adiantar. Infelizmente, devo te falar isso. Minha sogra estava na minha casa hoje, nós estávamos conversando, eu falei para ela: infelizmente, Beth, o céu é tomado à força. Eu posso ter minha vida com Deus, mas se eu pecar um minuto, se faltar um minuto o amor e colocar ira, ódio no meu coração contra o meu irmão, se a trombeta soar, nesse um minuto, eu vou para o inferno. E é desse jeito, querido. Não tem meu termo. Eu gosto das palavras de Jesus. Irmão, Jesus é igual a nós, pernambucano não tem meu termo. Tem nordestino é assim, ou é ou não é. É sim ou é não. Jesus era desse jeito. Com Jesus não tinha muito rodeio. Ou você ama, ou você ama. Se você não ama, você vai para o inferno. É fácil, é simples desse jeito. O evangelho, irmãos, as pessoas hoje em dia, os pregadores, eles querem massagear o ego. Quer falar que Jesus vai dar sem Jesus está falando nada. Quer falar que Jesus vai abençoar sem Jesus está falando nada. Só para ouvir um glória. Deixa eu te falar uma coisa. O meu Deus, o teu Deus não é mendigo espiritual. Se tu der glória, Ele é Deus. Se tu não der glória, Ele continua sendo Deus. Glória só vai alimentar o teu espírito. E a gente vai nas igrejas, irmão, dá glória, dá glória, dá glória. Glória parece que enche o ego da pessoa que está pregando. O glória é para Jesus. Se tu der, Ele é Deus. Se tu não der, Ele é Deus. Do mesmo jeito. Continuando. Do mesmo caminho. Passou o levita. Tirou, não parou. Fingiu que não viu. Talvez ele fingiu que não viu, pastor. Talvez não tinha um celular para ele tirar uma foto e colocar lá no grupo da igreja e falar: ó, ajudei uma pessoa. Porque hoje em dia está assim. A gente vai fazer o bem, a gente vai nas igrejas, todo mundo quer tirar foto. E é foto disso, é foto daquilo. A gente vai ajudar alguém, primeiro a gente tira uma selfie. Ó, estou ajudando o mendigo. Eu falo por experiência própria. Estou ajudando uma pessoa. Deixa eu tirar uma foto primeiro da cesta básica que eu vou te dar, ó. E posta lá. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus não está preocupado com isso não, meu irmão. Jesus, porque a palavra fala que a direita dá, a esquerda não olhe. Jesus não está preocupado muito com isso não, meu irmão. Talvez ele passou, olhou e fingiu que não viu, porque talvez não tinha ninguém da igreja dele para ver. Porque é muito fácil, pastor, a gente fazer quando todo mundo está olhando. O difícil é cavar poço quando ninguém está vendo. O difícil é a gente fazer quando não tem ninguém vendo, só eu e Deus. Uma vez que eu trabalhava na Vila Mariana, eu saí do metrô, lá na Santa Cruz. Na hora que eu saí do metrô, estava um frio de não sei quantos graus, eram umas 5 horas da manhã. E aí na hora que eu saí, que eu subi a escada rolante, tinha uma senhora com uma blusa de frio, um cobertor bem velho, ela se tremia de frio. E na hora que ela virou o rosto, ela abriu o olho, ela olhou bem no meu olho. E aí eu peguei, passei por ela, eu falei: deixa ela lá. Só que quando eu virei, meu coração ardeu. Falou: tu vai deixar ela lá, tu não vai fazer nada. E eu continuei andando, eu falei: não vou fazer. Só que eu andei mais uns 2 passos, para o Espírito Santo falou: cadê o teu amor? Eu não pensei 2 vezes, acho que eu tinha uns 10 reais na carteira. Eu parei na primeira padaria que tinha, falei: eu quero 2 pãozinhos e um café com leite. Era só o que eu tinha. E aí eu peguei e voltei lá correndo, acordei, ela bati e falei: acorda, senhora. Ela acordou assustada, pensando que eu ia fazer alguma coisa. Eu falei: ó, tá aqui, bom dia para a senhora, viu? Jesus te ama. Ela falou: amém, meu filho, ficou toda feliz. A cena é simples, mas nos dias de hoje, todo mundo ficou assim, as pessoas olhavam e não acreditavam que eu estava lá fazendo alguma coisa, ou eu estava conversando com aquela mendiga, porque a gente olha pela aparência. A gente não olha, a Deus ele olha o coração, a gente olha a aparência, a gente vê um homem de terra e gravata, a gente ser um homem de Deus, às vezes nem é homem de Deus, porque a gente atenta à aparência.
Talvez aquele levita passou, olhou o camarada jogado, esfarrapado, falou: eu não vou ajudar, não quero saber de nada, e foi embora. Não tinha amor no coração. Talvez cantava bonito, mas não tinha amor no coração. No mesmo caminho, vem passando o bom samaritano. A história diz que o samaritano não se dá bem com o judeu. De maneira nenhuma o samaritano poderia parar ali para ajudar. De maneira nenhuma o samaritano tinha obrigação de parar ali para ajudar, pastor Anderson. Eu sou samaritano, não vou me misturar com você. Eu sou da Assembleia, eu não vou me misturar com a igreja pentecostal, porque hoje está assim. Eu sou da igreja fulano de tal, o problema é do irmão, não dou a paz para ele. Engraçado que quando Jesus voltar, a Bíblia fala que vai subir a igreja. Não vai subir o ministério, vai subir a igreja. Então deixa eu te dar um recado. Para tu subir, tu tem que me amar. Para tu subir, tu tem que amar a igreja fulano de tal, o irmão da igreja A, da igreja B. Porque Jesus não veio salvar o ministério, e sim a igreja. O corpo lavado e remido pelo Cordeiro. E aí a palavra de Deus fala que no caminho vem descendo um samaritano. E aí o que me chama a atenção: mais um samaritano que ia de viagem, 33, chegou ao pé dele, vendo, moveu-se de íntima compaixão. Agora eu quero pregar aqui. De íntima compaixão se moveu o coração do homem. O que falta hoje, na minha igreja, na tua igreja, dentro de mim, dentro de você, é a compaixão pelo irmão. É a compaixão de ver alguém ferido e querer ajudar. É a compaixão de ver alguém caído, no mínimo querer pregar o evangelho. É a compaixão de ver alguém querendo desviar e no mínimo falar: ainda dá tempo, ainda dá tempo, ainda dá tempo. Porque é muito mais fácil a gente apontar o defeito, falar: tu saiu porque tu foi fraco, do que a gente pegar e falar: olha, dá tempo, Jesus te ama, sai do pecado, dá tempo. No final do ano passado, no mês de novembro, eu perdi um amigo, pastor. Se suicidou dentro de casa, pegou a faca e enfiou no pescoço, aqui no Marilena. E há um ano atrás, antes dele morrer, há uns 2 anos atrás, né, meu amor, eu tive um sonho com ele e fui na igreja dele, estava tendo culto. Eu falei: olha, varão, Jesus me mostrou assim, 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 que se tu ousar em sair da presença, tu vai morrer. A pastora dele ficou com raiva de mim, falou que eu estava na cara. Uns 2 anos para frente, ele pegou e se suicidou. Aí eu te pergunto: cadê a compaixão? Porque enquanto o jovem estava desviado, eu fiquei sabendo que ninguém foi lá atrás dele. Enquanto o jovem estava desviado, eu fiquei sabendo que nem o pastor foi buscar ele. Aí eu te pergunto: para que serve uma credencial de pastor se a gente não consegue exercer ela? Para que serve eu ter uma credencial de diácono Rubens, se o diácono Rubens não tem coragem de pregar para uma pessoa que está desviando? Não serve de nada. Não serve de nada. Verdade. Não, mas eu falo bonito, mas eu canto bonito, mas eu prego bonito. Em 1 Coríntios capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, seria como um metal que soa e como um sino que tine. Mas eu falo bonito, não adianta se você não tiver amor. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse um monte e não tivesse amor, de nada valeria. Você pode cantar bonito, você pode pregar bonito, você pode botar a mão e curar. Se você não tiver amor, de nada vai valer naquele grande dia. Mas Senhor, eu profetizava, mas Senhor, eu pulava, mas Senhor, eu fazia. Apartai-vos de mim, porque eu não te conheço, porque tu não tivesse amor. Dói. É uma palavra doída na noite de hoje, difícil de ter glória. Mas Jesus, ele fala para mim: se você não amar ao teu próximo, tu não vai subir. O evangelho de Jesus é isso: é espinho, é lágrima, é dor. Hoje simboliza a ressurreição de Jesus. Para os crentes é a troca de ovo de Páscoa. Para mim não. Para mim é o Cordeiro na cruz do Calvário, vertendo sangue por mim e por você. Verdade. O amor que ele teve por mim, pastor, João 3,16. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É esse amor que Jesus teve por mim, que ele quer que nós tenhamos ao próximo. É esse amor que está faltando na igreja, que está fazendo pastores tirar a sua própria vida. Porque a gente olha para um pastor e acha que ele é super-herói. A gente olha para uma pessoa ali pregando e acha que ela é super-herói. Mas ninguém sabe o que a pessoa passa dentro de casa. Quando ele dobra o seu joelho, ninguém sabe a angústia que ele está vivendo. Não, mas ele é pastor, o problema é dele, ele tem que fazer. Não. O pastor intercede pela igreja. Quem intercede por ele? É verdade. Deixa esse ponto de interrogação. E aí a palavra de Deus fala, deixa eu continuar para encerrar. Que o homem veio, moveu-se de íntima compaixão. Você imagina a cena, pastor Anderson? O cidadão jogado, todo ferido, não prestava para nada, ninguém dava nada por ele, não tinha nada a oferecer. Aí a palavra de
Deus fala que o coração dele queimou. Aí ele desceu, ele pegou, se abaixou e começou a passar vinho, começou a passar azeite na ferida. Ele não perguntou: tu tem alguma coisa para me dar? Ele não perguntou. Ele não quis saber por que tu desviou do caminho, por que tu veio para cá. Ele não perguntou por que ele saiu. A Bíblia fala que ele moveu-se de íntima compaixão. Ele se abaixou e começou a curar. Começou a passar vinho, começou a passar azeite. O azeite ele estancava a ferida, o vinho ele cicatrizava. Deixa eu te falar uma coisa: eu e você que é servo de Deus, que não anda com azeite, que não anda com vinho, para ajudar o irmão, é melhor ficar calado do que abrir uma boca para ferir o irmão. Se você não pode dar uma palavra que venha levantar ele, que venha animar ele, que venha avivar ele dentro da Bíblia, fique calado, porque você pode jogar uma alma lá dentro do inferno. E tu vai pagar pelo sangue dela. É duro, mas Jesus ensina desse jeito. Ele moveu-se de íntima compaixão, pegou ele, colocou no cavalo e levou para uma estalagem. Chegou na estalagem e falou para o dono da estalagem: olha, cuida dele, está aqui, 2 dinheiros. Cuida dele. O que ele gastar na volta, eu pagarei. Cuida dele, e o que ele gastar na volta, eu pagarei. Deixa eu te falar, sabe quem é o bom samaritano na minha, na tua vida, na noite de hoje? É Jesus Cristo de Nazaré. Jesus, ele verteu o seu sangue na cruz do Calvário, porque ele queria que na noite de hoje nós adorássemos a ele, que nós tivéssemos amor. Sabe para quê? Para quando soar a trombeta, pastor Anderson, a gente subir de mão dada, para a gente parar com essa divisão. É por isso que a igreja não cresce, a igreja ela incha. A igreja não cresce, pastor Anderson, ela incha. E deixa eu te falar uma coisa da parte de Deus: não se preocupe não, porque ainda está vazio, porque Jesus está preparando gente que tenha comprometimento com a obra. Não é pessoa que esteja envolvido, porque se envolver, a gente se envolve em qualquer lugar. Eu estou falando comprometimento, que esteja comprometido, que seja servo, que seja verdadeiramente um obreiro aprovado. Não é aqueles que já passou. Talvez passou alguém aqui, te ludibriou e saiu. Talvez entrou alguém aqui só para curiar como que era e saiu. Talvez passou alguém aqui com interesse de alguma coisa, não conseguiu e saiu. Mas Jesus ele te fala: continua nessa caminhada, continua, não pare, continua pregando do jeito que tu prega, como se tivesse uma multidão, porque uma hora vai ensaiando, porque uma hora que tiver uma multidão aqui, tu vai dar glória, tu vai cantar o hino da vitória, porque a gente atenta à aparência, mas Jesus atenta ao coração. Oh, glória, aleluia. Jesus atenta à intenção do homem, pastor, porque passou o sacerdote, passou o levita, só que nenhum teve a intenção de ajudar. Quem menos esperava teve a intenção de ajudar. Jesus se atentou a ele. Amém? Que você fique com essa palavra, que quando a gente venha ver alguém fraquejando na fé, ou alguém de um jeito que a gente não acha que é conveniente, não exclua não, irmão. Não fale mal, não fique quietinho, porque talvez uma palavra que a gente venha lançar contra ela venha matar aquela alma, matar aquela vida. E eu volto a dizer, eu e você estamos na posição de réu. Nós somos réu. O único juiz é Jesus. E réu não pode condenar ninguém. Amém? Fique com essa palavra e que a gente venha ter mais amor no nosso coração. A gente venha ter mais amor ao nosso próximo. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Que Deus abençoe o nosso irmão Rubens. Boa é essa palavra. Que venhamos, meus irmãos, guardá-la em nossos corações. Que nós venhamos aprender com o samaritano a importância do amor. Eu acho muito interessante o texto de Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 13, quando ele vai dizer que ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se eu não tivesse amor, de nada seria. Então é muito importante, meus irmãos, nós sairmos daqui com essa palavra em nossos corações, que venhamos colocá-la em prática na nossa vida diária, pois Deus ele falou conosco nesta noite. Que Deus abençoe o irmão Rubens, que Deus abençoe a sua esposa, a irmã Miriam, que Deus abençoe a família de vocês, que Deus possa continuar usando os irmãos no ministério da pregação, do louvor, para a honra e para a glória do nome de Jesus.